Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a terceira parte do vídeo, né? Terceira parte do vídeo. A terceira parte aí do vídeo que fala sobre é a que fala sobre a humanidade, né? Que fala sobre a humanidade, sobre como surgiu a origem dos países, né? Dos países. E hoje a gente vai falar sobre como surgiu os países da Europa, como surgiu os judeus, né? Os judeus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, essa paz que vive e reina para todos sempre, né? Essa paz que só Jesus pode dar, né? Só Jesus tem para dar. Então, vou falar agora sobre os europeus e sobre os judeus, como eles surgiram, como foi que surgiu a Europa, né? Como que surgiu a Europa, a origem da Europa, né? Vamos lá. Essa é a terceira parte do vídeo, né? Como surgiu os europeus e judeus, né? Em Gênesis capítulo 10, versículo 21 ao 31, descendência de Sem, judeus e europeus. Então, judeus e europeus são descendentes de Sem, né? Gênesis capítulo 11, ao versículo 10 ao versículo 26. Abraão, descendente de Sem, né? Descendente de Sem. Então, Abraão é pai dos judeus e dos europeus, né? E Sem é pai de Abraão, né? Sem é pai de Abraão, né? Sem é um dos filhos de Noé, né? Depois do dilúvio, Noé teve Noé tinha filho, né? Depois do dilúvio, Sem, o seu filho, né? Gerou Abraão, né? Que era chamado de Abrão. Então, Sem é o então os europeus e judeus são descendentes de Sem. E Abraão é descendente de Sem, né? Quer dizer, é filho de Sem. Então, os europeus e judeus são descendentes de Sem, que era filho de Noé. Não sei se você entendeu, compreendeu aí. O chamado de Abraão, Gênesis 2, 1 ao 3. A aliança abrâmica, né? A aliança abrâmica, o chamado de Abraão, né? A promessa de Deus, uma terra, uma grande nação. Uma terra, uma grande nação, as promessas de Deus, né? As promessas de Deus. Repetição dessas promessas. Repetição dessas promessas. Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 18. Gênesis capítulo 17, versículo 6 ao 8. E Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, versículo 15 ao 18. Confirmações dessas promessas com obediências, né? Com obediências. Quer dizer que Deus quer obediência, né? Não basta a gente ter apenas o chamado, tem que obedecer também ao chamado, né? Então, Gênesis capítulo 17, versículo 15 ao 19. Isaac, o filho amado, né? E Gênesis 26, capítulo 26, versículo 1 ao 5. Deus renova a aliança com Isaac. Então, Deus renova a aliança com Isaac no capítulo 26. É bom você ter uma Bíblia aí para ir acompanhando as referências bíblicas, né? Para você não se perder aí. Então, vamos lá. Porque o estudo por vídeo é diferente de presencial, né? Presencial é diferente, né? Então a pessoa tem que ter mais atenção, tem que pegar as referências bíblicas, conferir para ver se está tudo certinho, para ver se está tudo ok, para ver se, entendeu? Eu sou assim, quando eu vou numa pregação, eu vejo as coisas, eu sei, eu conheço, eu tenho um estudo, então eu fiz vários cursos de teologia em várias igrejas diferentes, vários ministérios. Então, quando eu vou numa pregação, eu sei quando a pregação tá certa, tá errada.
errou. Quando ele usou um sermão, usou dois, eu sei. Eu sei quando ele usou mais de um sermão, mais de dois. Eu sei quantos sermão a pessoa usou. Então eu sei, eu estudei hermenêutica, estudei escatologia, estudei, não, eu estudei, é, por exemplo, é, então eu não coiso à toa, né? Eu não sou à toa, eu estudo e estudo até hoje, eu estudo teologia, até hoje eu tenho, é, até hoje estou estudando, até hoje eu faço curso de teologia, então eu nunca parei de estudar teologia, né? Já trabalhei em livrarias evangélicas, já fui. Já trabalhei com livros evangélicos, livros de pastores, para pastores, sua coisa. Então eu tenho um conhecimento e sei aonde tem fonte de conhecimento que me auxilia nos meus estudos. Então eu não faço estudo de graça, de bobeira, não. Tá? Eu não sou leigo na história, eu sei contar a história, eu sei também quem prega a história, eu sei. Eu sei quando a pessoa erra, eu sei quando o pregador erra, eu sei quando ele usou é, 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 quando ele usou o título da mensagem, quando não usou, quando ele usou a hermenêutica ou não usou, né, que é a interpretação do texto. Então, quando o pregador esquece o texto, esquece o título que está na Bíblia, que está lá na... Toda a Bíblia tem um capítulo e tem um texto e tem o título da mensagem. Então eu sei quando o cara não usou o título, né? Ele pegou um versículo isolado, então eu sei de tudo, eu sei de tudo. O cara não me engana não, eu não sou trouxa. Então eu conheço as coisas, eu conheço quando o pregador pregou direitinho, quando ele usou o sermão. Ele começou na mensagem e terminou na mensagem. O pregador começa falando uma coisa e termina falando outra. Entendeu? Então eu sei quando o cara usou a linha certa, ele foi na. Entendeu? Ali no ritmo ali. Quando ele pulou o texto, quando ele saiu do texto, saiu da mensagem, saiu do coisa, eu sei. Eu não sou leigo não. Então eu sei. Então vamos lá, vamos voltar aqui. É, Noé, Cã, né? Cã, Noé e Safé, né? Eu já falei dos filhos, né, no outro vídeo, né, no vídeo anterior, no vídeo 2. Por isso que eu digo, é sempre bom você acompanhar desde o primeiro vídeo até o final, para você não se perder. Não adianta ver só um vídeo, não, você tem que ver lá do começo. Pô. Tem o 1, tem o 2, isso aqui já é o terceiro, né? Então Noé, daqui eu vou falar só sobre ele. Ó, Noé gerou Sem, né? Que é o Sem, que é o pai dos europeus e dos judeus. Aí depois Alfragide, Salá, Ebé, Peleque, Reu, Seruque, Naom, Terá e Abraão, né? Abraão. Então, em Gênesis 28, capítulo 13 ao 15, Deus renova a aliança com Jacó. A aliança é renovada com Jacó, né? Através de Jacó. Os 12 filhos de Jacó, Gênesis 29, capítulo 29, versículo 32 ao 35, Gênesis 30, capítulo 30, versículo 6 ao 24, e Gênesis capítulo 35, versículo 18, né? No capítulo 29, versículo 38, Rúben, versículo 29 ao 33, Simeão, e 29, 34, Levi, 29 e 35, Judá, capítulo 30 ao 6, Dan, capítulo 30, versículo 8, Naftali, tudo de Gênesis, né? Capítulo 30, versículo 13, Gade, 30, 13 é Assé, né? 30, 18, Issacar, 30, 20, Zebulon, 30, 24, José, 35, 18, Benjamim, né? São os filhos. Então, Benjamim e José são os filhos de Rebeca, né? São filhos de Rebeca. Benjamim é o filho mais novo que morreu ali na hora do seu nascimento, do parto, né? Ela teve complicações e Rebeca morreu no nascimento de Benjamim, que é o filho mais novo dela, né? José era o mais velho por parte de mãe, né? Por parte de Rebeca. Esses são os 12 chefes da tribo de Israel. Gênesis capítulo 49, versículo 20. Promessa com os filhos de Jacó, né? Foi promessa com os filhos de Jacó. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 1 ao 28. José é o filho mais amado de Jacó. Acabou gerando ciúme nos irmãos que acabaram vendendo
ao Egito, né? Versículo 39. José na casa de Potifar, governador do Egito. Gênesis 40, José na prisão interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, que nem eu te falei, naquela época as revelações eram através de sonhos, né? Então os sonhos naquela época eram uma revelação de Deus, né? Então naquela época Deus costumava falar com seus servos através de sonhos. Até mesmo ele falou com reis que não eram não eram judeus, não eram israelitas. Ele falou com o rei Nabucodonosor através de sonho, e Daniel interpretou. Ele falou com o faraó, e José interpretou. Deus falou com sonhos com o copeiro, com o padeiro, e José interpretou. Ele deu sonho para pessoas que não eram da linhagem israelita, judeus, e deu a interpretação para os seus servos, né? Foi Daniel na Babilônia, o rei, e deu escondido com o rei Belzazar, com o rei Nabucodonosor. Tudo Daniel interpretava os sonhos, ele era o principal intérprete de sonhos na Babilônia. Então Daniel, e os sonhos quem tinha não eram os coisas, os sonhos que tinha eram os reis que eram ímpios, eram os ímpios que tinham os sonhos que eram revelação de Deus, e quem interpretava eram os servos de Deus. Tem gente que diz que Deus não usa ímpio, não usa coisa. Claro que usa, a Bíblia tem várias referências bíblicas sobre isso, né? Inclusive no Antigo Testamento tem várias referências. Deus dava os sonhos para um ímpio, deu para o rei Faraó, e José interpretou. Está aqui na Bíblia, filho, está aqui, ó, dentro do texto bíblico, está dentro da Bíblia, aqui, estou lendo aqui. Deus deu o sonho para Faraó, rei do Egito, e quem interpretou foi José na prisão. E o ímpio quem era? Foi o que teve a revelação, que foi o rei de Faraó. E quem Deus usou para interpretar? O José, né? Isso aconteceu lá no Açoeiro. O Açoeiro perdeu o sono e foi ler lá a lei, e coisa, o próprio Deus criou. Então vários aí que não tinha nenhuma ligação com Israel, com os judeus, e Deus dava o sonho para ele, e eles ficavam, não sabiam interpretar, e aí chamava o servo de Deus para interpretar os sonhos. Tá? E sobre aqui José, a intenção dos irmãos de José era matar ele, mas só que não funcionou. Rubens, dos irmãos de José, chamado Rubens, foi que deu a ideia de vender. Disse, não, é melhor a gente vender o sangue dele não vir sobre nós, vamos vender ele, e aí a gente reparte o dinheiro aqui, né? A gente vende ele porque vinha vindo uma carruagem do Egito, e aí Rubens teve a ideia de vender José, né? Salvou José ali, teve uma ideia de vender ele, convencer os outros irmãos a vender ele, né? E ficar com o dinheiro. Era melhor do que matar. Eles queriam deixar ele na cova para ser comido por bicho, porque se ele ficasse na cova muito tempo lá, ele ia ser morto por feras, leões, enfim, cobra. Ele ia ser morto lá dentro da coisa. Ele ia ficar dentro do buraco lá, e a caça, os animais, as feras, ia devorar José ali dentro da cova ali, né? Então, a intenção deles era matar José, não era de vender, né? Essa ideia veio através de Rubem, que deu essa ideia, mas a intenção dos irmãos de José era mesmo matar ele, né? A primeira, aí como não funcionou, aí eles usaram a segunda. Mas, amém, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. No próximo eu irei falar mais.